Quem que analisa os erros? Nosso cérebro. O nosso cérebro é que gera a percepção daquilo, se foi bom ou se foi ruim. E aí, a gente precisa fazer algumas analogias, né? Algumas pontes, algumas ligações, para a gente entender exatamente como isso funciona. É preciso lembrar que o nosso cérebro, ele foi desenvolvido para quê? Sobrevivência e adaptação. Acredite, nosso cérebro precisa o tempo inteiro de sobrevivência e adaptação. E aí, quando a gente fala do certo e do errado, muitas coisas começam a mudar de informação, elas começam a mudar de peso, mas a gente precisa de uma balança em ter uma proximidade do equilíbrio. Lembra, o equilíbrio perfeito também não vai levar você ao movimento, faz você ficar parado e sempre no racional. E às vezes a gente precisa deixar esse movimento acontecer para a gente poder sentir alguma coisa e ver o que isso causa para a gente. Então, dentro desse cérebro de sobrevivência e adaptação, a gente precisa saber que nosso cérebro não foi feito para gastar muita energia. Dentro do desenvolvimento do cérebro, ele se desenvolveu para gastar o mínimo de energia possível. E isso muitas pessoas acabam esquecendo ou negligenciando diante de algumas análises que a gente faz na vida. Então, nessa relação, o nosso cérebro sempre vai fazer o quê? Ele vai aprender e depois trabalhar diante da associação. Então, o que você aprende sobre uma determinada informação e como que ele associa aqui? Quando você aprende aqui, quando era, quantos anos você tinha, ou de qual geração você traz essa informação que você está usando nesse determinado momento. Então, toda informação, a gente precisa trabalhar ela de uma forma sempre separada e unida, as partes e o todo. E muitas pessoas acabam esquecendo de fazer isso. Então, a gente precisa estar consciente, despertos o tempo todo, ok? E aí, como que a gente vai associar essas informações com a nossa infância, principalmente porque é uma fase muito importante da nossa vida. A gente precisa lembrar das pessoas que nós convivemos na nossa infância, as pessoas que nos criaram. Eu não quero aqui falar do pai e da mãe somente, porque tem muitas pessoas que não acabaram não convivendo muito com pai e mãe, acabaram convivendo mais com os avós, tiveram que ir para a escola muito cedo, tá? Então, tudo é uma questão de ambiente também, das trocas que as pessoas te ensinaram nessa época e como que essas pessoas também lidavam com os erros. Se elas se sentiam punidas ou se elas entendiam que esse processo poderia ser um grande aprendizado. Então, dentro disso, também tem a forma individual, ou seja, vamos montar a historinha, tá? Vamos fazer as associações aqui para a gente poder equilibrar a informação para você. 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos criados na mesma família, talvez pelos mesmos pais, mesmos avós, mesmas situações. Por que que cada um tem uma percepção diferente diante de um erro? Porque nós somos individualidades e cada um tem um papel específico na família. Tem aquele que quer ser visto, tem aquele que quer ser sentido, tem aquele que quer ser compreendido, tem aquele que tem a comunicação mais sinestésica, né, de movimento, tem aquele que tem a movimentação, o aprendizado mais relacionado ao visual e tem aquele que é o auditivo. Então, dentro do processo, todos nós somos pessoas individuais, ok? Dentro da individualidade, cada um tem a sua identidade, a sua personalidade. Então, são vários os parâmetros que a gente usa para diferenciar pessoas. Aí, o que a gente tem que começar também a colocar como comparativos, tá? Na escola, como foi o seu aprendizado? Você tinha facilidade? Você tinha dificuldade? Seus pais participavam da sua vida escolar? Seus pais não participavam, ok? Então, dentro disso, eu estou falando de escola porque a infância é um período muito importante na nossa vida. Quem estuda o funcionamento do cérebro sabe que de 0 a 7, depois ali de 8 a 13 anos, são épocas que são muito importantes na nossa vida. Isso para não voltar muito, falar de gestação, falar de pré-programante, de pegada genômica, tá? A gente vai ficar num momento mais ali de um cérebro que a gente já está acostumado com algumas histórias. Então, o que te ensinaram a respeito dos erros? Você era castigado ou você sempre, as pessoas sempre mostravam para você
um lado positivo desse erro, um aprendizado que você poderia ter com essa informação. Percebam que cada um vai montando a sua história. E aí a minha pergunta é: o que você aprendeu com os teus erros? Erros de criança, erros de adolescente, erros de adulto. Isso tudo é muito importante, porque quando você erra, tá? É uma informação. Quando o outro erra com você, a informação pode ser um pouco diferente, porque trazem sentimentos diferentes. Muitas vezes, quando você erra, você percebe que você se penaliza, mas você muitas vezes pode esconder, mascarar, fazer uma coisa aqui, outra ali, ou ter esse aprendizado e vamos que vamos, né? Quando é o outro, o que que você faz? Você se afasta, você perdoa, você entende que aquela pessoa merece uma nova oportunidade. Então, dentro disso, eu quero ler uma frase para vocês, né? Lembrar de uma frase para vocês, que quando uma pessoa está se afogando, é hora de socorrê-la e não de ensinar a nadar. Percebam o quanto essa frase é forte. E na escola, quando você erra, o que o professor faz? Ou fazia? Ele te socorria ou ele queria te ensinar a nadar naquele momento que você estava se afogando? E os seus pais? E você, talvez que seja pai e que tem filhos, o que você faz com seus filhos quando eles estão precisando de socorro? Você quer ensinar ele a nadar ou primeiro você socorre ele? Então, dentro desse processo, a gente precisa entender que a gente tem fases, nós temos formas de fazer os nossos comparativos. Então, quando você não souber o que fazer, apenas faça o melhor que você puder e depois descanse, para você ter tempo depois e energia suficiente para você poder analisar, fazer o comparativo e tirar o seu aprendizado disso, se você precisa realmente de um aprendizado diante disso. Aqui vem outra pergunta. Se você apagasse todos os seus erros do passado, você apagaria toda a sabedoria do seu presente? Para e analisa um pouco essa pergunta. Se você apagasse todo o seu passado, o que sobraria para você hoje no seu presente? Se você apagasse os erros do passado. Vamos pensar um pouco sobre isso, reflete aí, respira. E é importante que você se perdoe, porque ontem você não tinha a maturidade que você tem hoje. Na sua infância, você não tinha a maturidade que você tem hoje. Então, o conhecimento é uma construção. E dentro disso, eu espero que esse vídeo possa, de alguma forma, ajudar você ou servir na sua história para que você faça uma construção na sua vida, uma reconstrução, porque dentro disso você aproveita aquilo que já existe, ok? Então, é importante você saber qual erro que você está olhando nesse momento, de qual erro nós estamos falando. Sabe por quê? Porque você tem erro individual, você tem erro na sua família, você pode ter erro na escola, você pode ter erro na infância, na adolescência, vida adulta, em relacionamentos amorosos ou de amigos ou mesmo de trabalho. Você pode ter erros no trabalho. Então, quando você olha para o seu erro, o que você tem feito com isso? Tudo é uma questão de mudança. Eu costumo dizer que o melhor pedido de desculpas é a mudança de comportamento, porque eu trabalho com desenvolvimento comportamental. E dentro disso, muitas vezes, a gente se afasta. Por quê? Porque é difícil de voltar a confiar naquela pessoa ou naquele processo. Mas, quando depende só de você, é mais fácil, porque você tem a capacidade de voltar e aprender com o seu erro, ok? E mesmo com o erro do outro, se você for sábio o suficiente de observar e conseguir entender que o outro também tem direito de errar, tudo bem. Tem gente que erra uma, duas, três vezes e não aprende. E é lógico que quando você está falando de relacionamentos, né, de outras pessoas, no caso, você não vai ficar o tempo inteiro ali sofrendo com o erro dos outros, ok? Porque o seu erro você sabe que você pode corrigir. O duro é o outro que muitas vezes nem quer olhar para o erro dele, ok? Então, dentro desse processo, como você lida com os erros? Se punindo ou aprendendo? Dentro dessa história, você tira um ensinamento ou você vai se punir? Fica aí essa reflexão. Espero que você
tenha aproveitado, mais uma vez, esse vídeo. Se esse vídeo serve para você, pode servir para outras pessoas. Encaminha esse vídeo para outras pessoas. Se você puder curtir o vídeo, é importante para a gente se inscrever no canal, porque dentro disso a gente sempre pode compartilhar cada vez mais conteúdo, ok? E se você tiver alguma sugestão, puder escrever alguma coisa aqui embaixo também nos comentários, eu agradeço, porque dentro desse conteúdo a gente pode gerar muito mais conteúdos e através da sua dificuldade, das suas dúvidas ou até mesmo da sua sugestão, a gente pode produzir muito mais, beleza? Então, muito obrigado. Quem quer ir rápido vai sozinho, quem é longe, vai com pessoas. Obrigado.